Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webcast para falar sobre os desafios na prevenção e resposta a fraudes e crimes econômicos. São 5:02, já tem várias pessoas conectadas, a gente vai aguardar mais 1 ou 2 minutinhos e já iniciamos. Bom, acho que vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e por se interessar em discutir conosco um tema tão atual e tão relevante no nosso dia a dia. Meu nome é Adriano Vargas, eu sou sócio da PwC, da prática de Forensic Services, e aqui comigo eu tenho o prazer de apresentar 2 convidados, a Valéria Gavilan, que é diretora da área de Process Risk and Control da Heineken do Brasil, e que tem sob sua responsabilidade a área de prevenção à fraude. E com ela, eu tenho também o Eloy Riso Neto, que é sócio do Demarest Advogados, da prática de Compliance, Investigations e White Collar. Bem-vinda e obrigado, Valéria. Bem-vindo e obrigado, Eloy. Muito obrigada, Adriano, e a Price pelo convite. E agradecer também pela oportunidade para todas as empresas e todos os profissionais verem a pesquisa, terem acesso a tal pesquisa e assistirem aqui com a gente o webcast para a gente discutir esse tema super importante, super relevante para as empresas. Do meu lado também, Adriano, muitíssimo obrigado pelo convite. Acho que uma infinidade de excelentes profissionais de white collar no Brasil que poderiam ter sido convidados. Fico muito lisonjeado com o convite da PwC, grandes parceiros. Foi um prazer já conhecer a Valéria nos alinhamentos preliminares que a gente teve no final da semana passada e nessa semana. E eu acho que vai ser bastante interessante, porque no final das contas, depois de ler a pesquisa, eu acho que eu aprendi bastante, tirei algumas ideias aqui para a minha própria atividade. Vai ser muito bacana discutir com todos vocês, e quando eu digo todos vocês, eu digo também os participantes do webinar, esse tema tão interessante. Maravilha. Obrigado mais uma vez. É um prazer, uma honra contar com a presença, e não só com a presença, mas com os insights e com toda a experiência que vocês trazem. E da mesma forma, eu agradeço a todos que se juntaram a nós aqui. A ideia é que, de fato, a gente passe pelos resultados da pesquisa, que é uma pesquisa global realizada pela PwC, mas o grande objetivo é que a gente tenha um debate e traga a visão do Eloy, da Valéria, daquilo que a gente vê também no mercado em relação ao tema, e ouvi-los, né? Acolher as suas perguntas. A gente tem o chat aqui, e a gente estimula a todos que enviem suas perguntas. A gente vai tentar, na medida do possível e dentro do tempo disponível, tentar alocá-las e tentar respondê-las da melhor forma possível. Eu vou colocar alguns slides aqui só para a gente começar. Eu espero que vocês consigam assisti-los. Bom, a pesquisa global da PwC é uma pesquisa que já existe por mais de 20 anos e que analisa uma série de crimes econômicos e fraudes que são registrados no ambiente corporativo, né? O tema desse ano, não à toa, é o combate a fraudes e crimes econômicos, uma batalha sem fim, porque a gente, de fato, acredita que é um exercício contínuo e que nos exige cada vez mais um esforço e atenção redobrado. Na pesquisa desse ano, nós tivemos mais de 5.000 participantes em 99 territórios, e no Brasil tivemos a participação de 235 executivos das mais diversas empresas, dos diferentes segmentos de negócio. Então, a gente tem uma visão bastante interessante sobre os seus insights. E o primeiro deles
vai muito em linha com o próprio título da pesquisa, né? Ele fala que, no Brasil, 46% das empresas que participaram da pesquisa foram vítimas de pelo menos um caso de fraude nos últimos 2 anos, o que é algo muito próximo à média global e muito alinhado também com os resultados da América Latina. Então, a gente vê que 1 em cada 2 empresas nos últimos 2 anos sofreu de alguma forma ou foi vítima de fraude ou algum outro crime econômico. Quando a gente olha para os crimes que são mais comuns, e sempre que a gente vê uma frequência tão grande, a gente tem que olhar para ver o que de fato tem acontecido. A gente percebe que tem 3 crimes que se destacam no Brasil, ou que se destacaram nessa última edição da pesquisa. O crime de suborno e corrupção, a fraude contábil e a fraude cometida pelo consumidor. O que nos chama a atenção, comparando os resultados do Brasil com os resultados internacionais, e até mesmo com os resultados de edições anteriores, a gente teve um crescimento da fraude contábil e da fraude cometida pelo consumidor, assim como um crescimento bastante expressivo nos índices reportados de suborno e corrupção, e a gente teve quedas muito expressivas nos crimes relacionados a roubo de ativos, né, o famoso desvio de estoque ou o desvio de algum material, e as fraudes em compras. E esses resultados nos chamaram a atenção, visto que o roubo de ativos, internacionalmente, ainda é um dos riscos relevantes, e no Brasil ele era até 2 anos atrás. Então, a gente teve aqui uma mudança um pouco no perfil dos riscos. Anteriormente, fraude em compra, suborno e corrupção eram os 3 riscos mais relevantes, ou mais comuns, melhor dizendo, no Brasil, e a gente vê que nessa edição a gente teve a fraude contábil e a fraude cometida pelo consumidor chegando no topo. Quando a gente fala do crime mais relevante que a gente tem aqui no Brasil, ou mais comum, melhor dizendo, que é o crime de suborno e corrupção, a gente percebe que ele é uma ameaça crescente e cada vez mais contínua, né? Aqui a gente tem um índice reportado de praticamente 1 em cada 2 empresas ter perdido uma oportunidade de negócio porque algum concorrente teria pago suborno, e praticamente 1/3 das empresas informa de ter recebido algum tipo de pagamento de suborno. São números bastante interessantes quando a gente olha. E quando a gente olha aqui os sinais de alerta que vêm associados a essa questão, muito embora a gente tenha esses índices bastante elevados, 53%, praticamente metade, não fazem avaliação de riscos de corrupção, 30% fazem testes muito limitados e 14% sequer testam os seus controles existentes voltados à mitigação desses riscos de fraude e corrupção, especialmente. E aí eu queria ouvir um pouco da Valéria e do Eloy quanto às percepções deles em relação a alguns desses tópicos, né? Começando pela visão do volume de riscos, né? 1 a cada 2 empresas ter sido vítima de um crime econômico nos últimos 2 anos, o surpreende ou é algo que, na visão de vocês, faz sentido? Bom, vou falar aqui pela indústria, né? Não surpreende. Acho que a gente já vinha numa tendência bastante forte nesse sentido, né? E as empresas têm cada vez mais levado isso para os seus boards, para os seus comitês executivos, em função da exposição reputacional, principalmente envolvida aí, né? A gente sempre teve, né, os riscos, acho que eu vi na pesquisa, né, o risco de suborno e corrupção, ele está muito em alta. Eu acho que é muito em função das novas regulações
regulamentações que beneficiam também as delações. Isso daí eu acho que tem um bom peso nessa tendência de aumento. E isso traz uma preocupação gigantesca para as companhias, porque isso daí é muito, não tanto do lado financeiro, né, em termos, a pesquisa fala também mais à frente, mais adiante, fala das perdas financeiras, mas mais que tudo é a reputação. Né? Reputação não tem um valor, né? Você não tem como imprimir esse valor, ela é de tal magnitude que não tem como imprimir o valor. Então, eu vejo que faz sentido para mim que subindo, né, essa questão de um aumento da tendência maior em corrupção e suborno, né, em relação em decorrência de novas regulamentações e da pressão, e também disso tudo está muito público, né? Isso tem trazido cada vez mais à superfície essa questão, né? Eu gostaria de comentar um pouco também da questão de ativos, né? Eu acho que não é que diminuiu, mas perdeu um pouco da importância dentro das companhias, né? Porque o perfil do fraudador, ele saiu um pouco desse perfil mais material, mais físico, para um perfil mais eletrônico, mais digital. Então, e também, né, impulsionado com toda a transformação digital que as empresas vêm passando, os crimes digitais, eles se tornam muito mais interessantes do que aquele do roubo de ativo. E acho que isso daí também teve um peso nessa mudança a gente vê lá na pesquisa que em 2018 estava assim, um dos maiores, né? E agora reduziu para caramba, mas isso não significa que acabou, né? Não acabou, mas que sim, tem aí um peso maior nos crimes mais digitais, né? Pelo menos falando na indústria, né? E também não só da indústria, do setor mesmo financeiro, as companhias estão passando por uma transformação digital e isso torna mais atrativo. Então, eu sinto muito que o perfil do fraudador, ele tem mudado e caminhado mais para o lado de crimes eletrônicos do que aqueles que a gente estava mais acostumado, os tradicionais de ativo. Legal. Eloy, como é que você vê essa questão, especialmente o tema voltado ao crescimento, né, da incidência de suborno e corrupção e esses índices que a gente acabou de reportar aqui? Não, claro. Eu acho que, em primeiro lugar, eu confesso que quando eu li os números absolutos, né, quase 50% das 235 empresas que participaram da pesquisa estiveram envolvidas em algum assunto de fraude, falei, nossa, isso daqui é um negócio assustador. Mas, refletindo um pouco e depois de conversar com a Valéria, me parece que esses números fazem sentido, né? A gente está falando de fraude, pode ser uma fraude gigantesca, alguma questão de corrupção bastante séria, alguma violação de legislações antitruste, pode ser uma questão de fraude contábil muito grande e pode ser também uma pequena fraudezinha, alguma questão com o consumidor. Então, eu acho que esse ponto é importante. Agora, se a gente levar em consideração que quase 50% das empresas tiveram algum caso de fraude, imagine aquelas que não detectaram nada, né? Então, eu imagino que a exposição das empresas às fraudes realmente sejam bastante grandes, o que, como a gente vai chegar lá na frente, justifica muitos investimentos da parte das empresas em sistemas de prevenção, porque a prevenção, eu garanto para vocês, porque a maioria dos casos que chegam ao escritório são casos bastante sensíveis, bastante complexos, que demandam conversas com CGU, com MPF, eventualmente com CAD, TCU e etc., geram um custo, problema reputacional, custo do pagamento da multa também costuma ser bastante grande. Se a empresa está sujeita a leis estrangeiras, esse valor se multiplica por 3, 4 vezes. Então, prevenção para mim, o ponto mais importante. Com relação às top 3 ocorrências, a questão do suborno e corrupção me chama um pouco a atenção. Eu entendo a ponderação da Valéria com relação a realmente os incentivos que a gente tem hoje em dia, em especial na questão da colaboração premiada, né, para que qualquer indivíduo procure uma autoridade e reporte um problema, mas como advogado e como
cidadão é acabado, porque a gente está imaginando um cenário de 6 anos de Lava Jato, em que a gente imaginava que supostamente teria havido uma revolução cultural e que o nível de corrupção teria diminuído. Mas, de acordo com as estatísticas, me parece claro que não. E aí também fazendo a reflexão com relação aos números, a minha sensação, a minha percepção dos últimos casos nos quais eu trabalhei é de que talvez na esfera federal, enfim, os controles tenham aumentado, as questões de corrupção estão menos frequentes, mas nos estados e em especial nos municípios, acho que como a gente consegue acompanhar por conta dos problemas de hospital de campanha, de compra de respiradores relacionados ao Covid, a gente continua com um problemaço. A gente precisa dar um jeito de enfrentar esse ponto. Eu vejo também poucos casos de enforcement do CAD nos últimos anos, e a minha percepção é que desde que houve a mudança de governo, o CAD focou menos, teve menos investigações. E me surpreendeu não termos ainda a questão dos crimes cibernéticos na lista do top 3. E também conversando com alguns clientes e com a nossa área de tecnologia e inovação no escritório, me parece muito claro que esse é o trend para os próximos anos. Então, eu acho que de início é isso, Adriano. Maravilha. Eu super concordo com a colocação. Desculpa, eu super concordo com a sua colocação, que eu deixei de falar, mas assim, eu quero destacar que essa questão do crime cibernético me estranhou ele não estar dentre os top 3, porque realmente eu sinto também, conversa com os colegas da indústria e até na indústria financeira de onde eu vim também, esse ele tá lá no topo. Então, assim, tem uma tendência para subir aí dentro desse nosso framework de fraudes aí, o crime cibernético certamente vai estar aí nas próximas pesquisas no top 3, não tenha dúvida. Eu acho que um ponto que de fato chama a atenção e nos faz refletir se de fato estamos menos expostos ou se estamos menos conscientes, né? Se estamos sabendo, estamos tendo de fato visibilidade do que está acontecendo e dos crimes cibernéticos que a gente tem sido exposto. E considerando a revolução de transformação digital imposta pela pandemia, né, que forçou e acelerou muitos planos que talvez não fossem para esse momento de transformação digital, a incidência de crimes cibernéticos, sem dúvida, ela tende a crescer nos próximos meses e nos próximos anos. Seguindo um pouquinho aqui com os resultados da pesquisa, a Valéria fez uma menção a um pouco do perfil do fraudador, né? E a gente percebe pela pesquisa que a fraude continua atingindo as empresas por todos os lados, sendo que os agentes internos ainda com uma relevância maior, sendo o principal ator em aproximadamente 44% dos casos, e destes, as equipes mais júniores, seja ela a equipe operacional ou a gerência média, tendo uma prevalência um pouco maior, muito embora a gente saiba, e a própria pesquisa aponta, que os crimes cujos impactos são mais relevantes e causam danos maiores são aqueles causados não só por agentes internos, mas aqueles agentes internos que têm mais poder dentro da organização. E, via de regra, são aqueles que têm a autoridade de se sobrepor em relação a determinados controles ou se sobrepor em relação a indivíduos, exercer o seu poder de forma indevida. A gente também tem uma incidência de aproximadamente 1/3 dos casos, foi reportado de um agente sendo cometida por um agente externo, e em torno de 23% o conluio entre agentes externos e internos. E esse ano na pesquisa, a gente acrescentou uma nova questão que tinha como objetivo perguntar se a empresa, além de ter sido vítima de um crime econômico, ela também teria sido acusada de ter cometido um crime econômico. E o resultado para o Brasil indicou que 18% também sinalizaram que foram acusadas, e se nós fizermos
essa estatística só daquelas que foram vítimas de alguma forma, esse número praticamente dobra, né? E entre os principais denunciantes, a gente vê os concorrentes, em 40% dos casos, e os empregados muito próximos, em 33% dos casos. E aqui, de novo, eu queria ouvir os nossos convidados em relação às percepções deles sobre essas questões, né? Como que vocês têm visto a pandemia influenciando no aumento de crimes econômicos por parte de agentes internos, né? Especialmente considerando o trabalho remoto e todo o processo de descentralização de operações que tem ocorrido nos últimos meses? Vai, Eloy, deixa você começar aí. Obrigado, é muito gentil da sua parte, mas lady sempre first. Dessa vez eu vou começar, tá? A gente vai alternando. Não, Direitos tranquilo. Iguais. Obrigado. Com relação à origem da fraude, né, agentes internos, agentes externos ou a dobradinha, esses números são interessantes, né? A gente vê 35% a equipe operacional, 32% a gerência média e 21% a administração. Se a gente imaginar que normalmente as empresas são uma pirâmide e que na alta administração a gente tem um número muito baixo de profissionais, um número muito reduzido de profissionais, o fato da gente identificar 21% das fraudes com esses sujeitos envolvidos indica que o problema é grande e continua existindo. E obviamente, a preocupação que a gente tem quando você tem uma fraude nos níveis hierárquicos um pouco mais inferiores, você tem uma série de controles internos que mitigam a exposição da empresa. É difícil que alguma coisa muito grave aconteça sem o conhecimento da alta administração. Então, esse número é bastante interessante. Outra coisa que me chama a atenção é esse número de 18% das empresas que foram acusadas de violar algum tipo de legislação. E aí eu acho que realmente um concorrente com uma má intenção pode realmente tentar fazer alguma denúncia ao CAD, fazer uma denúncia à CGU, ainda que ela não tenha muito pé nem cabeça, porque essas denúncias elas são anônimas. E aí a minha recomendação, e o que eu sempre digo para os nossos clientes ainda que você ande absolutamente by the book, todos os seus atos precisa ficar documentado e precisa ficar registrado, levando-se em consideração uma situação em que você sofra uma investigação e tenha que fazer prova de que as violações não existiu. Então, eu acho isso bastante importante. Eu não sabia que uma em cada 5 empresas tinha sido acusada de algum tipo de violação de legislações. Com relação aos denunciantes, o número de empregados, de 33%, também me chama a atenção. A minha opinião aqui é de que, com a lei que estabeleceu a questão da colaboração premiada, um empregado que eventualmente toma conhecimento de algum problema, de alguma ilegalidade, ou que se envolveu em uma determinada ilegalidade e percebe, tem a sensação de que alguma investigação está em curso, ou que existe uma investigação interna acontecendo, pode ter a sofisticação criminalista, e esse criminalista vai falar: meu amigo, a melhor coisa que você pode fazer agora é uma colaboração premiada. Aproveita que a empresa está lá gastando recursos e está procurando entender o que aconteceu, vem aqui comigo, conversa com o Ministério Público, vamos negociar um acordo e a gente estoura o problema vai ser deles. Então, é bastante importante e me chama bastante atenção esse número de 33%. Me chama a atenção também. Eu queria comentar aqui sobre a questão do tamanho que é, né, a participação de agente interno e quão importante, eu acredito ainda que seja muito importante a parte cultural, a parte de cultura e treinamento e conscientização. Isso é algo que, assim, é super, não é nenhuma novidade, mas ainda vejo no mercado as empresas
com alguma resistência em fazer programas de conscientização efetivos, né, que realmente aconteçam. E isso leva, talvez, até esse programa bem formatado, ele, na minha visão, ele diminui bastante. É difícil você fazer a mensuração disso, né? Mas é muito importante, porque, assim, olhando que tem ocorrências que acontecem em cargos de alta confiança, né, cargos de administração, a gente precisa também pensar em empoderar os outros para que façam as denúncias, né? Então, acho que isso daí é bastante relevante. Eu acredito bastante nisso, desde que tenha também dentro da empresa um canal que seja apropriado para isso, né? Então, é outra questão que toca em investimento, né? E que às vezes as empresas querem fazer alguma coisa um pouco em casa, mas isso merece muita atenção, porque um canal de denúncia que seja bem formatado e que transpareça para os funcionários, que tenha uma credibilidade com os funcionários, que seja bem independente, né, de preferência seja feito fora até da empresa, porque cria ainda uma credibilidade maior, vai criar essa confiança e assim as empresas terão maior visibilidade. Então, essa sensação, eu acredito muito que essa sensação de que realmente existe uma preocupação grande dentro da companhia e que se coloque canais efetivos para que as pessoas denunciem, aparece muito e ajuda muito as companhias a fazerem até o fine tuning nos controles, né? Então, esse eu acho que eu gostaria de destacar e vejo que canais de denúncia são extremamente efetivos e é um investimento que tem, infelizmente, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de mostrar o retorno desse investimento, mas certamente ele existe. A cultura dentro da empresa, uma vez ela bem implementada, ela tem sim um grande potencial de redução das ocorrências, porque cria aquela sensação e diminui a vontade daquele que já tem uma tendência de fraudar, diminui essa vontade, porque sabe que existe um canal, que existe todo um processo de penalidade dentro da companhia. Aí falando mais de fraudes internas, fraudes que acontecem dentro da companhia. Não, maravilha. Não, excelente, Valéria. Sem dúvida, a cultura é um elemento fundamental para a redução, para a contenção das ações, especialmente aquelas praticadas internamente. Quando a gente olha para o lado de fora, né, esse ano a gente teve uma subida ao topo do ranking de fraudes cometidas pelo consumidor e a gente pode observar que os consumidores, hackers e concorrentes foram listados como os 3 principais agentes externos das fraudes que foram reportadas. Não consta nos 3 primeiros, mas não deixa de ser uma preocupação importante, são os terceiros, né, os seus fornecedores e parceiros de negócio de modo geral. Sendo que os respondentes indicaram que 14%, melhor dizendo, no Brasil e um percentual de aproximadamente 19% globalmente, mencionaram que os fornecedores teriam sido os autores da fraude mais grave cometida por um agente interno. E a gente trouxe esse ponto porque é sabido que casos internacionais, casos de FCPA e de uma forma geral, terceiros são uma avenida muito explorada em casos, especialmente aqueles casos voltados à prática de suborno e corrupção. E a pesquisa trouxe aqui alguns indicadores que, na nossa visão, são um sinal de alerta, de que, muito embora ainda o tema seja relevante, aproximadamente 50% ou metade das empresas no Brasil não tem um programa formal de gestão dos riscos desses terceiros, que é um ponto bastante preocupante, e em torno de 1 em cada 4, aproximadamente 24%, não tem um programa de monitoramento ou de due diligence. E isso nos chamou bastante atenção, que são 2 formas de você
priorizar recursos, priorizar sua atenção e, de fato, mitigar os riscos associados à vinculação com esses terceiros. E eu queria ouvir um pouco mais, tanto do Eloy quanto da Valéria, na visão deles, o que pode estar impedindo, que obstáculos podem estar se colocando no caminho da implantação desse programa. A gente está falando só de falta de recurso ou falta de tecnologia, ou na visão de vocês, pode ser uma questão de uma bola dividida entre compliance, gestão de riscos, suprimentos e por aí afora, ou é uma mera falta de entendimento ou não conseguir se dar conta da dimensão do risco que os terceiros podem trazer. O que vocês acham sobre isso, que você tem visto na visão de vocês? Eu acho que, assim, tem um pouco do que você falou, que, assim, em algumas companhias isso está distribuído e acaba não funcionando tão bem, né? Então, tem uma sensação de que existe uma sobrecarga em cima desse processo de fazer due diligence de terceiros. Aí, olhando um pouco da perspectiva de dentro de casa, né? De empresas que a gente conversa e a gente trabalha. Então, assim, eu acho que uma solução muito boa é um programa mais único, onde a gente foca nos principais pontos que devem ser levantados em relação a terceiros, né? Então, eu fiquei assustada, porque, assim, algo 50%, não, tem que... Eu vejo companhias tendo frameworks maravilhosos em termos de controles internos, então, olha lá diversos controles, tanto de corrupção, os controles financeiros, todos os controles corporativos, e deixam de olhar os controles que estão fora de casa, que são parte da responsabilidade da companhia, né? Isso é algo que tem que ser levantado emergencialmente, em especial as companhias em que são muito outsourced, companhias que têm dependem muito de suppliers, de fornecedores e de empresas externas. Então, eu vejo que tem aí esse due diligence, ele tem vários aspectos, né? É um programa de várias perninhas, né? Eu falo, né? Tem a perninha lá de compliance, né? Onde, olha, qual que é a exposição desse fornecedor com a companhia, né? Também esse é um ponto. Não dá para acreditar que one size fits all, né? Não é assim que funciona. Para um fornecedor que tem uma exposição X, eu vou colocar uma medida maior ou um due diligence mais robusto do que aquele que não tem exposição àquele mesmo risco. Por exemplo, de corrupção. Se eu tenho um fornecedor que ele trata com pessoal de governo, que ele tem alguma relação que pode trazer essa exposição para a empresa, eu vou pegar mais pesado no due diligence voltado à compliance. E ao passo que outro que não tem tanto, eu não vou colocar tanta força assim. Por isso que acho que assim, isso até, inclusive, isso custa menos para a empresa, né? Então, ter essa visão holística de tudo que eu tenho que olhar para um fornecedor é super importante. Então, eu tenho que olhar compliance, eu tenho que olhar segurança da informação, né? Agora nós temos a lei de proteção de dados. Eu tenho que saber como é que ele está fazendo do lado de lá, porque se ele é se eu sou um controlador, ele é um operador, eu tenho responsabilidades do que ele está fazendo. Então, eu tenho que olhar as questões de infraestrutura, eu tenho que olhar questões de qualidade. Então, assim, eu vejo que a maioria das empresas tem isso super distribuído, né? E, de certo modo, acaba aqui pesando demais e ficando caro. E aí vem aquele impacto de, bom, vamos priorizar. O que nós vamos priorizar? Nós vamos priorizar assuntos de compliance, de riscos, ou nós vamos priorizar assuntos de negócio? Os profissionais de riscos também têm que dar esse retorno para o business, né? De dizer, bom, aqui eu não preciso de tanto peso, aqui eu preciso de mais peso. Então, fazer esse balanço é super relevante, porque a gente sabe, agora com o Covid, com tudo que tem acontecido, as empresas estão super pressionadas com as suas matrizes, com a sua empresa aqui global. Então, é super relevante agora ter um discernimento de onde a gente deve atacar mais
né? E onde a gente pode ter um pouco menos de atenção. É um tema de priorização para mim, né? Tanto do ponto de vista dentro da área de gestão de risco ou de compliance, sei lá, cada empresa tem a sua estrutura, mas também de levar algo que seja factível para o business, porque senão a gente vai ter aquele problema de, bom, esse ano a prioridade é vender mais e eu vou deixar isso aqui no segundo plano. Então, assim, esse papel nosso, né, como os profissionais de compliance, de riscos, de prevenção à fraude, isso precisa estar muito afiado para justamente fazer a coisa certa, né? Não levar um budget desse tamanho, sendo que o necessário ele é desse tamanho e assim a gente consegue encaixar dentro do planejamento da companhia. Perfeito. Eloy, dá para descuidar de terceiros aí, pelo que você tem visto? Acho que é muito legal ter a Valéria, que tem a visão e toda a experiência in-house, né, de dentro da empresa. E eu, do meu lado, trabalho há 18 anos em escritório de advocacia, e o programa de compliance do Demarest, quem cuida é um profissional chamado Gustavo Biagioli, e ele roda tudo. O que chega para mim, e essa é a percepção que eu tenho para dividir com vocês, são problemas depois que eles já estouraram. E o que eu posso dizer para vocês, até em termos estatísticos, é que 90% dos casos de violação à lei americana, à UFCPA, em questões de suborno transnacional, eles têm um terceiro envolvido. Então, assim, o problema está lá. Eu acho que o investimento que uma empresa faria para criar um sistema bem eficiente de gestão de riscos de terceiros, é um sistema inteligente mesmo, ainda que você não tenha muitos recursos, é você entender o seu negócio, identificar quais são todos os fornecedores que atuam em seu nome, e aí fazer uma seleção lá daqueles que realmente apresentam riscos. Apresentam risco? Gente, vou fazer um background check antes da contratação dele, vou tentar identificar, vou monitorar durante o curso da minha relação comercial com ele como as coisas estão acontecendo. Vou assinar um contrato com uma cláusula estabelecendo que ele não vai violar leis anticorrupção. Pode não evitar, mas tem um efeito psicológico bastante razoável. Tem um distribuidor que interage com o poder público em meu nome, acho super interessante você negociar com esse distribuidor uma cláusula te permitindo fazer uma auditoria desse distribuidor de tempos em tempos. Sim, você vai ter um certo investimento, vai gastar dinheiro com o assunto, mas assim, eu garanto, eu não tenho números de quantas empresas que violaram leis gastaram versus quanto elas gastariam se tivessem investido um pouco mais na gestão de terceiros, mas eu tenho certeza absoluta que o investimento para você gerir terceiros é infinitamente menor do que os valores que uma empresa vai gastar, vai desembolsar caso ela se veja envolvida em um problema de terceiros. E aí, com relação a terceiros, como acho que todos vocês sabem, com a nossa lei brasileira, a lei anticorrupção, não interessa se eu, empresa, sabia ou tinha a ciência de que esse terceiro estava agindo no meu nome, ou estava corrompendo terceiros em meu nome. Basta que a situação aconteça. Então, me causa muito espanto, Adriano, esse número de 50% das empresas que não têm um programa para gestão de terceiros. Precisam correr atrás disso. Eu acho que essa é a nossa visão, e considerando o que a Valéria comentou e o que você também, Eloy, quanto à limitação de recursos que tendem a ficar cada vez mais escassos, né, no ambiente econômico que a gente está vivendo pós ou durante a pandemia, que ainda não saímos, é cada vez mais necessário você realmente colocar o seu recurso onde de fato exista mais risco, né? E fazer essa avaliação, ela te permite a usar melhor o recurso que vai ser escasso, todos sabemos, mas naquilo que vai te trazer o maior retorno ou a maior proteção. Isso é uma ótima link com o que a gente viu aqui do que as empresas têm feito para prevenir e identificar fraudes. O que a gente percebe aqui, 56% das empresas no Brasil implementaram políticas e procedimentos, o que é um bom passo, mas não resolve tudo.
adotaram também, em torno de 60%, medidas de treinamento, medidas de monitoramento interno, de conflito de interesse, coisas do tipo. Mas, de novo, a gente vê a avaliação de riscos, as questões relacionadas a investigações e ao gerenciamento de terceiros como práticas de prevenção e de resposta utilizadas por menos da metade das empresas, que de fato dedique recursos a essas atividades de uma forma rotineira, né? E pelos nossos estudos, não só evidenciado pela pesquisa, especialmente a forma como você prevenir é importante, e de fato é o primeiro passo, mas nem sempre você vai conseguir prevenir tudo. E o que faz a diferença é a forma como você responde quando um evento acontece, quando uma fraude acontece, um ato de corrupção, algo assim. E o que a gente viu na pesquisa é que 60% das empresas globais que conduziram uma investigação adequada acabaram numa situação melhor do que quando entraram ou embarcaram no processo, e que nos chama a atenção, novamente aqui, eu reforço o ponto, de que 55% das empresas no Brasil conduziram investigações no seu pior caso de fraude, o que quer dizer que 45%, ou quase metade, não conduziu uma investigação e procurou responder ou endereçar isso de uma forma alternativa. Quando a gente olha para os métodos utilizados de quem saiu mais forte, que são alguns dados globais, a gente vê uma combinação de fatores. As investigações vêm em primeiro lugar como os principais mecanismos, a própria melhoria, o reforço nos controles, nas políticas e nos procedimentos, a aplicação de medidas disciplinares, em 44%, mas também o reporte voluntário às autoridades, buscando a maior transparência e a colaboração com as autoridades na resolução dos casos, e com isso buscar algum tipo de vantagem, uma atenuação das eventuais penas, e os reforços relacionados aos processos de treinamento. Aqui a gente tem de novo, nos chama a atenção a ausência da avaliação de risco, mas principalmente o fato de praticamente metade das empresas brasileiras não fazerem investigações. Eu queria ouvir do Eloy, que conduz investigações e tem uma prática bastante robusta, que conduz investigações corporativas. O que na visão dele, pode ser um obstáculo para essa implantação? De novo, a gente está falando de custo, estamos falando de expertise, ou, de fato, estamos falando de uma compreensão adequada da dimensão que um caso pode tomar. Esses números são bem interessantes. Acho que o primeiro ponto, Adriano, que eu gostaria de endereçar é a questão de uma empresa investir em um programa de compliance, e a gente está enxergando aqui que 60% delas faz treinamentos, elas têm políticas e procedimentos. Acho maravilhoso. Mas eu acho que esses dados são um pouco incongruentes. Se a gente pensar na concepção da estruturação de um programa de compliance, assim, o passo inicial, o básico, é você fazer essa avaliação de riscos e determinar onde estão os seus potenciais problemas e quanto você deve envidar recursos e esforços com relação a esses potenciais problemas. Então, assim, as empresas treinam, as empresas criam políticas, mas elas não fazem as avaliações de riscos. Acho que a Valéria levantou o ponto de que os recursos financeiros são escassos nas empresas, mas me parece que os recursos já escassos talvez estejam sendo envidados de maneira equivocada, tá? Acho que essa é a minha opinião. Com relação às investigações, assim, me assusta muito o fato de que quase uma em cada duas empresas que viveram uma situação grande de fraude deixaram de investigar o assunto, né? Porque ao deixar de investigar um assunto, você não vai encontrar a raiz do problema, você não vai identificar quais são todos os potenciais indivíduos envolvidos, você não vai mandar as pessoas embora, quem tem
têm que ser mandadas, você não vai passar um recado corporativo que você tem que passar. A investigação interna, na minha concepção, é um dos pontos mais importantes de um programa de compliance, porque investigando e conversando com as pessoas, analisando documentos e encerrando o trabalho, que você realmente consegue identificar onde estão os problemas, e aí anualmente ou a cada 2 anos, com base nos seus KPIs, e melhorando o seu programa dessa maneira. Um outro ponto importante, hoje em dia, se você tiver um problema de violação de lei de improbidade administrativa, de violação de lei anticorrupção, você não consegue negociar um acordo de leniência com uma autoridade sem comprovar para essas autoridades que houve uma investigação interna independente e que a empresa realmente está dividindo todas as informações que estão disponíveis, está de peito aberto para fazer um acordo. Então, eu acho que não fazer investigação é uma grande perda de oportunidade. Mas aí, para encerrar, eu volto ao meu ponto. 85% do faturamento da minha equipe, gente, vem das investigações internas. Quando o negócio já explode, a exposição da empresa é muito grande, e aí você tem que passar 1 ano, 1 ano e meio investigando e negociando o acordo. A melhor situação, e aí eu sei que a PwC tem uma série de produtos e serviços disponíveis, é gastar um pouquinho na prevenção. Sai muito mais barato. Estou falando aqui depondo contra mim, porque eu ganho dinheiro com as investigações, mas eu tenho que ser honesto com vocês, eu acho que a prevenção é importantíssima. E eu tenho que trabalhar para não te contratar, né, Eloy? Eu tenho que trabalhar para contratar você para me ajudar a melhorar a prevenção e não para... Eu vou ficar feliz, mais feliz. Isso. Mas não, brincadeiras à parte, essa questão da prevenção é extremamente relevante, né? A gente fala no começo de tudo, né? Avaliação de risco, né? Como avaliação, aquela velha avaliação de risco que a gente já conhece há muito tempo, mas que é super válida desde que seja feita da maneira correta, né? Eu vejo muita gente aí, assim, fazendo avaliação de risco porque a matriz está pedindo e preenche um check in the box, né? E aí perde uma grandíssima oportunidade de trazer à luz, à superfície e para o board olhar quais são os riscos relevantes e priorizar isso, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha dentro de casa, né, por acaso, um programinha check in the box, a gente pode pegar esse e utilizar ele para que ele seja muito válido dentro da organização. Então, assim, a avaliação de risco é onde a gente vai colocar a luz e o foco, onde realmente a gente sabe que precisa de uma ação efetiva e um investimento, eventualmente. Aí eu volto a falar de novo vamos priorizar o que é importante, porque assim, não dá para fazer tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas se a gente fizer um exercício de avaliação de risco, falando com os stakeholders específicos, né, fazendo um programa bem junto, bem em parceria, e trazê-los para dentro dessa avaliação de risco, eu acredito que isso tem muito, uma atividade que vai garantir a companhia a implementar essa prevenção, né? Então, a minha recomendação das experiências que eu tive dentro das organizações trabalhando com áreas de risco é que isso seja feito de forma muito disciplinada. E após o exercício, onde a gente determinou quais são o foco de atenção, né, quais são as áreas de prioridade, estabelecer o accountability. Porque eu vejo também, lições aprendidas, né? Não estou falando que eu não errei não, tá, gente? Assim, é lição aprendida também, né? De coisas que a gente já fez e aí vai passando e a gente não enxerga o quanto é importante. Aí vai aquilo que ela falou, lá na frente, quando acontece, é que você vai arrumar os controles. Não, vamos arrumar antes. Então, assim, o accountability... Depois que você levantou todos esses riscos, você determinou lá, são 5, gente, não faz 10, não faz 15, pega 5 que são muito importantes e determina a accountability para aqueles. Pega lá os VPs da companhia e coloca eles como responsáveis daqueles riscos. E começa a cobrar isso dentro de uma periodicidade mínima,
durante o ano, né? Cada empresa tem aí a sua estrutura de avaliação de risco, mas normalmente é anual, né? Mas não é uma vez só no ano. Então, tudo bem, eu avaliei anual ou semestral, mas eu vou lá mensalmente no board para fazer a prestação de contas. E essa prestação de contas, ela traz de novo à superfície aquilo que é importante e traz esse commitment do maior executivo da companhia. Então, a minha recomendação é fazer o exercício de forma bastante profunda, junto com os stakeholders que são importantes dentro da organização, estabelecer esse accountability e realmente não só estabelecer lá, escrever no papel, mas fazê-los prestar conta disso frente ao board, né? Então, e sempre assim, quem é dono do risco lá no final, né, quando a gente vai fazer depois o follow-up de tudo isso, tem que ser o maior executivo dentro daquela área, porque isso nos ajuda, né, né, a gente já sabe, né, o tom está no topo, né, então assim, tem que vir de cima para baixo e mostrar, por exemplo, né, então eu acho que essa avaliação de risco, desde que muito bem estruturada, e não precisa de dinheiro para fazer isso, né, não precisa de dinheiro, é muito, muito barato se fazer, precisa ter aqui o conhecimento, né? O conhecimento e o treinamento das equipes. Precisa ter dinheiro para contratar a Valéria, né? Exatamente. Marcial. Não. Mas é muito interessante o que a Valéria está colocando, porque quando a gente, de fato, faz toda a diferença você investir na prevenção e sempre é uma tarefa muito árdua de você conseguir demonstrar valor ou conseguir demonstrar benefício quando você está evitando uma coisa de acontecer, né? Mas quando a gente olha para os casos que aconteceram, né, a gente consegue ter uma percepção de valor muito tangível de por que vale a pena investir na estruturação de um programa dedicado, né, de combate e prevenção a fraudes, anticorrupção e a demais crimes econômicos. Quando a gente olha para as empresas que tinham um programa estruturado versus aquelas que não tinham um programa tão bem estruturado, consistentemente as que tinham um programa estruturado não ficaram imunes aos problemas, mas quando se depararam com eles, consistentemente incorreram em custos inferiores aos das empresas que tinham um programa mais capenga, vamos dizer assim, né? Ou não tinham um programa tão bem estruturado. Se nós olharmos para a resposta, a diferença chega a 42%, a diferença percentual entre quanto uma empresa que já tinha a casa mais organizada versus uma outra empresa que não tinha. E isso fica muito evidente, né, quando a gente entra nas investigações. Tenho certeza que o Eloy tem uma visão sobre isso, e a Valéria também sobre o lado do cliente, né, do nosso lado. A gente vê claramente, você tem um esforço e, consequentemente, um custo muito inferior quando você encontra uma casa bem organizada, os dados estão disponíveis, as informações são fáceis de se estruturar, você tem bons controles que você pode utilizar como base. Quando você olha para a remediação, de certa forma, há uma lógica em você gastar menos. Se você tinha a casa mais em ordem, você tem menos a consertar do que aquele que ainda tinha um caminho a trilhar. E quando a gente olha para a questão de multas e sanções, isso também permanece verdadeiro. Então, é difícil da gente justificar antes do fato, mas olhando pelo retrovisor para depois do fato, a diferença e o valor agregado e investido em prevenção, ele é muito substancial com base nesses resultados que a gente pôde oferir aqui, né? E aí, voltando ao tema, a gente está chegando ao final da hora, por incrível que pareça, a gente passou 50 e tantos minutos, passaram voando aqui. Quando a conversa é boa, passa rápido mesmo. Eu queria só ouvi-los, né, um pouco das reações de vocês em relação a essas estatísticas que estão apresentadas aqui, e especialmente no momento que a gente está vivendo, de super desafiador para conseguir recurso, como que a gente consegue comunicar esse valor de uma forma proativa para que a gente consiga assegurar pelo menos os recursos mínimos que mitiguem os riscos de uma forma mais efetiva.
Eu passo a palavra para a Valéria primeiro aqui, Eloy. Eu vou levar esse daqui já para... Essa aqui vai ser a minha apresentação, esse slide vai ser uma apresentação para mostrar para o nosso board lá na Heineken, porque ajuda pra caramba, né, gente? Porque, olha só, esse tipo... Por isso que eu falei, assim, realmente esse tipo de evento para o mercado é super importante, porque olha o que está falando essa pesquisa, né? Então, quer dizer, se a gente tem processos bem estruturados, na ocorrência do incidente, a gente vai gastar menos. E se a gente sabe, quando a gente está investigando algo dentro da empresa, quando a gente tem dados de forma mais... Porque, assim, a rapidez que você consegue ter dentro de um processo de investigação, ela é, assim, ela garante muito o sucesso da investigação. Então, porque na medida que o tempo vai passando, vai ter algumas consequências. Então, se você tem, por exemplo, dados bem estruturados nas mãos, né? Processos definidos, você não precisa estar lá olhando, bom, deixa eu ver aqui como é que funciona, desenhar o processo antes de começar a investigação, tem isso, né? Aí deixa eu desenhar o processo primeiro, mas como que funciona? Não, gente, não tem que estar, porque nessa hora é assim, ó, tudo tem que ser rápido, né? Para a gente parar de perder dinheiro com aquela fraude, tem que ser rápido, né? Então, se você tem os processos já documentados, se você tem uma estrutura de dados bem organizada para que você consiga rapidamente responder, é super vantajoso. E tem tudo a ver, né? Porque, assim, se você não tem nada disso, você vai ter que depender de vários recursos externos, depender de budget que você não fez durante o ano, porque tem isso, né? A gente fazer budget de prevenção a fraudes, o business pergunta para você, bom, mas a gente vai ter fraude? Como você sabe se a gente vai ter ou não? Será que se a gente não teve o ano passado, nós não vamos ter esse ano também? Não funciona assim, né? Mas se a gente fez uma avaliação... não, tem isso, né? A gente sabe, a gente é profissional da área, nós sabemos os challenges que vêm para a gente, né? Então, eu acho brilhante ter isso na mão, né? Para mostrar, e aí começa com esse slide aqui, na sequência vem quais são as nossas prioridades, aqueles top 5 que eu falei, não vai escolher 15 não, escolhe 5, e começa a influenciar o business de que isso é relevante, isso tem a ver com estratégia também, né? Porque, assim, se a gente não faz bem esse lado, a estratégia cai por terra. Então, mostrar esse lado, né, o que pode dar errado, e se der errado, o que acontece, a gente tem que dar essa notícia, né? Eu prefiro dar essa notícia e falar de levar esse cenário, né, catastrófico agora, do que depois ele acontecer de fato. E aí a notícia, sim, vai ser bem ruim. Né? Então, eu acho perfeito. Esse aqui é o meu slide preferido. Eu vou pegar ele e vou andar com ele debaixo do braço. Eu vou ser super breve, até porque acho que vocês dois já quase que esgotaram o tema de maneira brilhante. Eu acho, número 1, o que aqui não está na estatística programa estruturado traz resultado? Traz. Em muitas circunstâncias você tem um belo programa, você não chega a ter o problema. Aqui a gente está falando de uma empresa que tem um programa estruturado e ainda assim veio a ter um problema. E essa questão dos custos com a resposta, para mim, é assim, sintomática. É um negócio assustador. E, de fato, eu estava tentando refletir aqui nos casos nos quais eu trabalhei nos últimos anos, quando eu trabalhei com uma empresa, em especial subsidiária de norte-americana, ou uma empresa que já teve um grande problema de corrupção, ou de fraude em licitações, ou de violação às leis de defesa da concorrência, as informações chegam para a gente de uma maneira que o nosso trabalho assim, é muito mais tranquilo e muito mais organizado. Ao passo que as empresas que enfim, tem coisas em papel, não tem processos, procedimentos, não conseguem identificar quais são os terceiros com os quais elas interagem, é o que a Valéria falou, você tem que fazer o trabalho à mão. E aí o trabalho à mão tem custos, então acho que isso é bastante interessante. Legal. Não, sem dúvida, é uma realidade que a gente percebe no dia a dia. E aí, pessoal que está conosco aqui no webcast, a gente está se aproximando aqui do final, na verdade já estamos muito próximos do final. Eu queria estimulá-los a fazer, caso tenham perguntas,
os nossos convidados, ou perguntas para mim, ou perguntas que vocês entendam que seja interessante de nós aproveitarmos esses minutos finais aqui para debater, por favor, enviem pelo chat. E, enquanto isso, eu só vou trazer um slide final, que é uma reflexão que a pesquisa traz, né? Que, independente de você ter passado ou não pela crise, é super importante você fazer um balanço, você fazer uma reflexão sobre aquilo que passou. E há uma oportunidade de a crise trazer fatos positivos, né? Trazer uma série de questões que melhorem o ambiente de controle, que simplifiquem as operações, tragam ou que se configurem menos perdas no futuro, ou que tragam um melhor ânimo, uma melhor moral dos funcionários, né? A estatística que a pesquisa trouxe é que de 43% dos participantes que sofreram algum tipo de crime econômico no Brasil saíram mais fortes ou saíram fortalecidos dessa crise, o que é uma boa notícia, uma luz no fim do túnel, né? Tem aqui algumas perguntas no chat, só um minutinho. Só um minutinho aqui. Interessante aqui uma pergunta. O atual discurso anti-burocracia ou de simplificação tem contaminado a ideia e o conceito de controles internos. Como equilibrar ou como remediar isso? Né? Como evitar que esse discurso de simplificação ou de anti-burocracia ele se equalize com a necessidade de controles? Quer que eu responda? Posso seguir? Pode ir lá, Valéria. Tem para quem tá a pergunta ou não está dizendo para quem é a pergunta? Não foi indicado aqui, está aberto. Não falaram, mas é para você. Por aí. E assim, é uma coisa que é um desafio, nessa hora que eu vi, é um desafio que a gente tem mesmo, né? Assim, você tá na área de controles, você tem que estar sempre preocupado em colocar e ter essa responsabilidade em garantir que os controles estejam funcionando muito bem, especialmente onde os riscos são mais elevados, né? Mas aí, de novo, eu acho que é a questão de fazer um bom balanço disso tudo, né? De ter um discernimento muito bom de onde tem que ser investido o esforço. Eu falo muito para o meu time que, às vezes eu brinco assim, olha, o molho não pode ser mais caro que o peixe. O que eu quero dizer? A gente precisa colocar esforço onde realmente precisa, para justamente o negócio nos ver como agregador de valor, né? Isso é uma coisa, a gente tem que ter esse discernimento. Como eu falei na hora lá acho que eu comentei, a gente tem lá na avaliação de risco vários que são importantes, mas assim, vamos focar no que realmente é relevante, né? Isso é uma realidade que a gente já está dado no problema, a gente vai ter que lidar com isso. Então, assim, eu entendo, né, na minha visão, que o caminho é ter um discernimento muito bom sobre o que é importante, o que eu preciso priorizar, e não one size fits all não existe, a gente tem que olhar, assim, a cada área de risco de forma diferenciada, né? E aplicar a medida é igual remédio para o doente, né? É o remédio certo, não dá para colocar um remédio que é para uma doença gravíssima naquilo que não é grave. Então, assim, isso daí é algo que não é matemático, né? Vai de muito discurso, muita conversa dentro da companhia também, e trazer a primeira linha de defesa para essa discussão, né? Porque assim, a primeira linha de defesa é quem conhece bem os riscos, e eles trazem insights importantes. Então, o nosso papel é também de ouvir, né? Então eu vejo isso, acho que a gente está entrando numa fase que vai ser super complicada em termos de budget, a gente já falou isso várias vezes aqui, e a gente da área de gestão dos riscos, né, seja compliance, seja controles internos, prevenção à fraude, tem que ter esse discernimento, né? Então é muita conversa dentro da companhia, ter o discernimento e priorizar o que é, onde realmente a gente precisa colocar a força maior. Eloy, alguma consideração em relação a esse
esse aspecto? Ou alguma outra consideração? Já está chegando aqui no final do horário. Valéria, se você quiser fazer alguma consideração sobre o tema e aproveitar já te pedir as suas considerações finais aqui para a gente poder encerrar. Acho que a Valéria foi cirúrgica no ponto dela. Eu acho que as áreas de controle e compliance, elas têm que entender que elas não são maiores e mais importantes do que o negócio da empresa. Então não adianta eu ter um programa de compliance maravilhoso e uma empresa que produz determinado produto não consegue fabricar e vender. Então acho que a gente tem que saber se colocar no nosso lugar e, enfim, acho que conversar, ouvir bastante a primeira linha de defesa, como a Valéria mencionou, e se apresentar como um parceiro do negócio, mais do que uma polícia ou aquele cara que vai me impedir de fazer negócios, mostrar para especialmente pessoal de negócios, que o time de compliance está lá para ajudar a empresa a fazer os negócios com riscos menores é essencial. E difícil vender essa imagem, criar essa cultura, mas acho que esse é o desafio de todo profissional de compliance, de riscos ou de controles. E para encerrar, só queria agradecer mais uma vez a PwC, Adriano, pela oportunidade, a todos vocês que pararam a sua tarde para discutirem o tema com a gente, e agradecer a Valéria. Valéria, foi um grande prazer te conhecer, ouvir os seus insights e as suas visões de dentro da empresa, que são absolutamente distintas da minha, né? Legal, Valéria. Eu que agradeço. Eu agradeço ao Eloy pela participação. E por ter aceito o convite de vir debater conosco e ter nos brindado aí com a sua experiência, a sua visão, que sem dúvida enriqueceu a nossa conversa aqui. E Valéria, aproveitando também te pedir as suas considerações finais aí, para uma mensagem final que você quer deixar para você. Mais uma vez eu agradeço esse espaço, achei super importante. Eu trabalho nessa área tem aí mais de 20 anos, não vou falar quanto para não revelar a idade. E é super relevante ter esse tipo de discussão no mercado, né? E a PwC dando esse espaço aí para os profissionais, a oportunidade da gente falar desse tema tão relevante. Agradeço ao Eloy pelo aprendizado todo aqui, aprendi muito com o Eloy aqui, essa visão, né, do escritório é muito bacana, e como a gente tem essas grandes parcerias, né, quando a gente sabe que eles salvam a nossa vida muitas vezes, né, e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Adriano. Espero que a gente possa repetir aí com outros palestrantes e continuar participando de alguma forma desses eventos super importantes para o mercado. Obrigada. Obrigado, Valéria. O prazer foi nosso, sem dúvida. É sempre um prazer ter, e é um aprendizado constante. Eu aprendo a cada interação que eu tenho com um cliente e com parceiros de negócio. E hoje não foi diferente, né? Foi uma interação super rica, foi muito interessante ter a visão de vocês, mesmo estando em polos distintos do tema, né? Olhando para o tema sob olhares diferentes. Acho que enriqueceu bastante o nosso debate. Eu fico feliz que a nossa pesquisa e esse conhecimento que foi produzido serviu como um estímulo para a gente realmente explorar o tema e apoiar quem esteve aqui conosco a refletir sobre o que fazer diferente, como continuar aprimorando e como sair mais forte de todo esse processo, né? A gente já avançou um pouquinho no horário, eu me desculpo por ter passado um pouquinho das 6 horas, mas de fato estava muito difícil da gente perder esses excelentes insights e o debate que aqui tivemos. Mais uma vez, obrigado a todos que pararam 1 hora do seu dia, 1h10, para estar aqui conosco, pelas perguntas que a gente recebeu via chat. Mais uma vez ao Eloy, a Valéria, e avisá-los que o conteúdo que foi apresentado aqui e todas as estatísticas que foram apresentadas no nosso webcast, elas fazem parte da nossa publicação, da edição brasileira da Pesquisa Global de Crimes Econômicos, que os participantes vão receber um link de acesso ao download do material na sequência. Todos que estiverem inscritos vão receber um e-mail com acesso à pesquisa, e ela também vai ficar
disponível no nosso site corporativo da PwC Brasil. Mais uma vez, obrigado a todos e desejo ótimas reflexões sobre o tema e uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado.